Então a gente vai falar um pouquinho sobre ressincronização, o que esperar, como cuidar. A terapia de ressincronização cardíaca, gente, ela é indicada para aqueles portadores, primeiro, de insuficiência cardíaca, segundo, que tenham miocardiopatia dilatada, que tenham disfunção sistólica importante e que tenham dissincronia ventricular, caracterizada por um QRS largo, de preferência um bloqueio de ramo esquerdo. Então, a estimulação biventricular, para ressincronizar o coração, ele tem que passar por esses preceitos. Ela pode ser feita do ponto de vista endocárdico, com eletrodo do lado direito, atrial e ventricular direito, e via CI coronário. O eletrodo para estimular o ventrículo esquerdo, ele pode ser também colocado de maneira epicárdica, ou por punção transeptal, colocando-se o eletrodo pelo átrio esquerdo dentro do ventrículo esquerdo. Aqui vocês observam o eletrodo no VD, um eletrodo no seio coronário deslocado e um eletrodo na região por transeptal no ventrículo esquerdo, na parede posterior. Desculpa. E atualmente já tem algumas experiências no implante do gerador biventricular, átrio e ventrículo, eletrodo colocado à direita, e um eletrodo colocado retroaórtico no ventrículo esquerdo, né? E que daí se coloca uma bateria em um transmissor, que esse transmissor emite energia para esse eletrodinho pequeno fixo dentro do ventrículo, e ele ressincroniza também com o eletrodo ressincronizador colocado em cima, né? Então nós temos aí muitas opções aqui ainda no começo da experiência mundial, né? Mas pode ser que seja evolução com o tempo. Em relação às diretrizes, pacientes com fração, a ressincronização, baseado em muitos estudos na literatura, hoje ele é classe 1, nível de evidência A, para portadores de fração de ejeção menor ou igual a 0,35, QRS largo, pelo menos 120 milissegundos, com resultados melhores acima de 150, e classes funcionais 2, 3 e 4 nas maiores diretrizes das maiores sociedades internacionais. Com esses critérios, 70% dos pacientes respondem e, em média, 30% dos pacientes não respondem por uma série de fatores. E também, vejam só, nem pacientes de câncer descobertos no seu início podem ter cura, né? Nenhuma patologia tem 100% de cura. E por que a ressincronização seria diferente? Então, a gente não consegue tratar 100% dos doentes. A gente tem que saber também escolher adequadamente os doentes. Os portadores de dissincronia, então a dissincronia ela pode ocorrer em vários níveis, né? Ela pode ocorrer no nível átrio-ventricular, o nível interventricular, entre retardo entre o VD e VE, intraventricular, entre a parede septal e a parede lateral, que é a que mais tardiamente está ativada, e mesmo tem retardo intramural. Aqui a despolarização do coração, vocês estão vendo que a onda de ativação tem que dar a volta no coração para atingir o lado esquerdo. Então, são muitos os níveis de dissincronia. E os mecanismos propostos para corrigir essas dissincronias todas são melhora do sincronismo intra, átrio e interventricular. Estão trazendo melhora da fração de ejeção, redução do volume sistólico final, redução do volume diastólico final e fazendo o que a gente chama de remodelamento reverso. O objetivo da terapia de ressincronização. Mais de 10 mil pacientes já foram avaliados em pacientes na literatura em classe funcional 2, 3 e 4 e demonstrando já resultados consistentes em melhora dos sintomas da insuficiência cardíaca, aumento da tolerância ao esforço, melhora da qualidade de vida, diminuindo o número e a duração das hospitalizações, promovendo o remodelamento reverso e reduzindo a mortalidade. Tudo isso já está bem definido na literatura. O que é resposta positiva na literatura? Esse é um outro problema. Em 26 publicações mais relevantes, tem 17 critérios diferentes de resposta positiva. Então, ecocardiográficos, clínicos ou combinados. Um exemplo só, né? Fração, em alguns estudos, fração de ejeção, o aumento da fração de ejeção maior ou igual a 5% absoluto, aumento da fração de ejeção maior ou igual a 15%, outros, diminuição do volume sistólico final maior que 15%, em relação a medidas ecocardiográficas, por exemplo, e clínicas, redução da classe funcional, pelo menos uma ou mais classes funcionais, associação com classe funcional com
não morrer de progressão da insuficiência cardíaca, aumento do teste a duração do teste de caminhada de 6 minutos, enfim. Em relação às clínicas, são várias clínicas. E também combinadas clínicas e ecocardiográficas. Não existe consenso, em cada trabalho apresenta uma resposta diferente à ressincronização. Sim, vamos dizer, resumidamente, o responsivo tem que melhorar a sintomatologia, tem que melhorar os parâmetros hemodinâmicos, especialmente a fração de ejeção, e tem que ter evidência de remodelamento reverso ventricular. Como reduzir, então, ou como fazer que o nosso doente tenha uma evolução para não ser um não responsivo? Primeiro, selecionar o candidato corretamente, evitar aqueles pacientes que já passaram do tempo de retorno numa insuficiência cardíaca muito avançada, com comprometimento grave do VD. Durante o implante, posicionar o eletrodo do VE na região mais adequada, que tem mais retardo. E pós-implante, sempre que possível, fazer a otimização da programação. Fatores que podem determinar uma má resposta clínica, a gente tem que prestar atenção antes de indicar a cirurgia. Estágio da insuficiência cardíaca, quanto mais grave a doença e mais avançada, pior a evolução. Etiologia não isquêmico responde melhor que isquêmico. Presença e localização de cicatrizes. Muitas vezes, nos pacientes isquêmicos, há muita cicatriz na parede lateral, onde nós vamos deixar os eletrodos. Desincronia mecânica bastante grande. E, às vezes, graus de insuficiência mitral muito grandes, que você corrige a desincronia, mas persiste a insuficiência mitral. O sexo feminino normalmente responde melhor. A presença de comorbidades que pode atrapalhar bastante a evolução, insuficiência renal, DPOC, anemia que os pacientes com insuficiência cardíaca crônica apresentam. A morfologia do QRS, se é bloqueio de ramo esquerdo, se não é bloqueio de ramo esquerdo, se é mais que 150, se é menos de 150. Em pacientes coronarianos, a presença ou não de viabilidade miocárdica, enfim. Todos esses itens devem ser avaliados antes de se indicar a cirurgia. Em relação à etiologia isquêmica, nós sabemos que os pacientes podem ter muitas cicatrizes aqui na ressonância magnética, mostrando uma grande cicatriz na parede posterolateral do coração, que muitas vezes é a região ideal para se colocar o eletrodo. Hoje, com os eletrodos multipolares, isso poderia ser suplantado, a gente coloca o eletrodo profundamente na veia do seio coronário e nós temos vários polos para tentar fugir dessa região de fibrose. Isso é uma alternativa, né? Em relação à morfologia do QRS, o que é importante a gente saber? Uma meta-análise que avaliou a redução de eventos em relação à morfologia mostrou, avaliando os principais estudos de ressincronização associada com CDI, que só o ressincronizador associado a bloqueio de ramo esquerdo houve redução de eventos clínicos adversos combinados. Bloqueio de ramo direito e distúrbio de condução intraventricular não houve benefício clínico. Em relação à duração de QRS, também numa meta-análise, mostrando que só os pacientes que tinham QRS acima de 150 apresentaram uma redução significativa de eventos clínicos adversos. Então a gente também tem que saber escolher o doente. Aqui no transoperatório, realizar rotineiramente a venografia para escolher as veias, né? Aqui o Swan-Ganz, seio coronário cateterizado, Swan-Ganz insuflado e a venografia mostrando uma veia-alvo bastante interessante aqui e o eletrodo colocado nessa veia. Então, a escolha da veia adequada, óbvio que o seio coronário nem sempre tem uma veia adequada no local que a gente quer pôr, né? Isso é um limitante para a técnica via seio coronário. Aqui um resultado do MEDIT-CRT sobre a posição dos eletrodos e a evolução clínica. Então, no MEDIT-CRT, eles avaliaram as posições na posição de PA na região basal, na região média e região apical, e em oblíquo esquerda, dividindo em anterior, anterolateral, lateral e posterolateral. O que se observou? Que a maior parte dos eletrodos foram colocados na região lateral ou posterolateral, região apical 14% e anterior 18%. Em relação à evolução, vejam bem, colocar o eletrodo na parede posterior, anterior ou lateral não houve diferença na evolução clínica. Agora, apical e não apical, quando eu coloco regiões não apicais, a evolução é muito melhor. Então eu devo fugir das posições apicais. Aqui, e outra coisa que a gente deve ver, aqui uma posição oblíqua esquerda, um eletrodo colocado na parede lateral e o eletrodo do VD na sua posição habitual, que poderia ser septal, mas aqui na parede inferior, mostrando também uma grande distância entre os dois eletrodos, que isso aumenta a taxa de sucesso. E aqui um local
em que a gente, num perfil esquerdo, o eletrodo muito colocado na ponta do coração, na região apical, região que a gente deve fugir rotineiramente. Outra coisa é a porcentagem de estimulação biventricular. Esse estudo, que avaliou 1.800 doentes, ele detectou o seguinte, que para a evolução livre de eventos é necessário que o paciente tenha pelo menos 93% de pace biventricular nas 24 horas. Então, se ele tiver incidência de pace ventricular abaixo disso, ele pode ser um não respondedor. Aqui um caso onde a telemetria do marca-passo mostra pace ventricular só de 56% e após a correção, os pacientes apresentavam uma perda de comando aqui, um QRS mais largo, com a correção o QRS ficou estreito e onde se observa a melhora da captura ventricular. Isso é um estudo já bastante conhecido da clínica Cleveland, que eles têm lá uma clínica de avaliação de não respondedores. Então eles fazem o que quando o paciente não responde? Né? Faz uma avaliação clínica inicial com exames gerais, raio-x para ver a posição, eletro para confirmar a pace biventricular, teste de caminhada para ver a capacidade física, passa para um cardiologista para interpretar esses exames, faz uma detecção, uma análise do gerador, um eco para ver função, avaliação de diferentes intervalos AV com o pace biventricular e a partir daí propõe face diagnóstico e propõe condutas para corrigir os pacientes. E entre as causas de não responsividade a esses pacientes, vocês vão ver aqui que quase 45%, mais de 45% dos pacientes, eles têm uma má programação no intervalo AV. Então, o intervalo AV inadequado, que isso pode ser muito bem corrigido através do eco. Se a gente olhar aqui o intervalo AV muito longo, o Doppler da mitral, a gente perde o componente E e o componente A estão fundidos. O intervalo AV muito curto também funde o componente E e A. E o intervalo AV bem programado, a gente consegue separar o intervalo E a onda E da onda A no eco. Então isso é muito importante. Outra coisa, a presença de muitas arritmias ventriculares. E muitos episódios de fibrilação ou taquiarritmias atriais pode diminuir a quantidade de tempo de ressincronização. Então, usar drogas antiarrítmicas, beta-bloqueador, tratar adequadamente a ECC e às vezes até a ablação da fibrilação atrial. E a ablação dos focos extracístole pode ser necessário para reduzir isso. Corrigir a anemia, prestar bastante atenção nos fatores que podem levar a menor pace biventricular, avaliar a posição dos eletrodos e avaliar a persistência ou não de desincronia depois da cirurgia, mostrando que o eletrodo pode não estar numa posição adequada, adequar a medicação dos pacientes, evitar e tomar cuidado para checar se nós não colocamos o aparelho num paciente que já tinha disfunção de VD, muito importante. Aqui a técnica de estimulação endocárdica ela pode ser uma alternativa quando a gente não consegue uma posição boa para deixar o eletrodo, porque aqui nós podemos colocar o eletrodo, a punção transeptal, aí eu entro com o catéter de eletrofisiologia, cateterizo aquele orifício que eu fiz pela perna, pela punção transeptal, passo a bainha e passo o eletrodo no ventrículo esquerdo, eu tenho mais condições de escolher uma região mais adequada. O estudo Alsink, que avaliou pacientes com implante endocárdico, mostrando aqueles pacientes que falharam a ressincronização um grau de resposta aceitável e em pacientes não respondedores também com o eletrodo endocárdico passando a ter uma evolução melhor. Parece que a estimulação endocárdica ela é melhor que a estimulação epicárdica. E uma outra opção para aqueles não respondedores e que têm eletrodos quadripolares seria fazer dois polos de estimulação. Então, seria estimulação multiponto no ventrículo esquerdo. Ainda há uma certa discussão na literatura se isso realmente é benéfico para todos os doentes, mas tem estudos que mostram resultados positivos, tem estudos que mostram resultados negativos, mas ele pode servir essa estimulação multiponto, com atrasos, com distância mínima entre os polos e com atraso entre a estimulação dos dois polos e o ventrículo direito mínimo, pode fazer com que um paciente não respondedor tenha resposta clínica. E depois, finalmente, quando a gente avalia esse paciente, nós podemos usar o eco ambulatorial. O eco é muito bom para nos dar fração de ejeção, para avaliar no Doppler se tem retardo de sincronia, né? E ele não serve para indicar o paciente para a cirurgia, mas ele serve depois para a gente avaliar se o paciente está bem ressincronizado e como é que estão esses intervalos. Aqui um eco, resultado de eco antes da cirurgia, depois, 6 meses depois de 12 meses,
avaliado na porção basal, média e apical, nós podemos ver a diminuição da cavidade progressiva ao longo da evolução, a diminuição da insuficiência mitral também bem evidente, as várias curvas de sincronismo septal, médio e apical, que estavam desincrônicas no início, passam a ficar sincrônicas na frente, e o retardo, o atraso entre os dois ventrículos, que era no início de 62, passa a ser 7 milissegundos, mostrando a correção da desincronia, e também a boa programação do indivíduo, levando um Doppler mitral assim para um Doppler mitral que teria um padrão mais próximo da normalidade. Então, como é que a gente faz a avaliação dos intervalos AV-VV? Embora ele possa funcionar para pacientes isolados, não se sabe se isso aí se reverte em melhoras, vamos dizer assim, eventos clínicos no futuro, mas para pacientes eventuais pode fazer a diferença entre a não resposta e a resposta. Então, normalmente, o que eu faço? E o que esse trabalho preconiza? Você calcula vários intervalos AV e vê qual que dá o melhor Doppler mitral. Depois que você calculou o melhor intervalo AV, você vai e faz intervalo VV, 20 milissegundos, 40 e 60, o VD primeiro, e depois menos 20, menos 40 e menos 60, o VE primeiro, e ver qual que dá a melhor onda, a integral de velocidade aórtica, qual que é maior com essa programação, e se muda ou não aquele Doppler da mitral, e escolhe daí quais são as melhores curvas. Então a gente vai avaliar o Doppler aórtico, qual que tem o maior tamanho que dá mais débito, e qual que é o melhor Doppler mitral, e se você puder, obviamente, avaliar sincronia interventricular, isso seria o mais perfeito, né? Outra coisa em relação ao que é melhor, né? A gente usar o intervalo AV programado pelo paciente, pelos aparelhos automáticos, usar o intervalo AV programado por eco, ou usar o intervalo AV fixo. Esse trabalho mostrou que não há muita diferença entre você fazer o automático calculado por eco ou programar um intervalo AV fixo de 120. Parece que é um intervalo AV melhor para esse grupo de doentes. Mas no início não existe em ressincronização uma fórmula mágica. O intervalo AV tem que ser programado individualizado para cada paciente. Mas na hora da cirurgia, talvez você possa programar um intervalo AV de 120 milissegundos que você vai errar pouco. Aqui é um trabalho derivado do MADE-CRT, avaliando qual é o melhor intervalo AV e qual é a evolução. Então, quando ele comparou o intervalo AV maior que 120 com menor que 120 em relação à probabilidade de insuficiência cardíaca ou morte, ou a probabilidade de morte, o intervalo AV de 120, menor que 120, foi o que teve melhor resposta clínica nesses dois eventos. Então, se é para programar algum intervalo AV inicial, sem ser adaptado ao doente, 120 seria o intervalo AV melhor. 2 minutos. Tá bom. Finalmente, o que a gente espera da ressincronização? Transformar um paciente com QRS largo, com bloqueio de ramo esquerdo, com um paciente com estimulação biventricular, com um QRS estreito, esse é o eletro do Dr. Celso. Viu, Dr. Celso? Está aqui registrado. Mas não há necessidade absoluta de que o QRS fique estreito para o paciente ser um respondedor. Não é uma coisa tão direta assim. O que importa é a resposta clínica e de remodelamento reverso. Então, você ressincronizar o paciente e o QRS ficar perfeito, esse aqui já é um slide do Dr. Antônio Vitor, que a gente partilha as coisas. Então, um paciente com uma cardiomegalia bastante importante, com congestão, e depois do implante de um CDI com muito sítio, a gente pode ver a diminuição da área cardíaca e a diminuição da congestão. É isso que a gente espera ter, né? Então, como que a gente vai, o que a gente deve ter de conduta para que esse nosso paciente tenha uma boa evolução? Selecionar corretamente o paciente, se possível com ressonância, para fugir de áreas de fibrose. Técnica adequada de implante, escolhendo veias adequadas e mantendo a distância grande entre os eletrodos do ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Programação otimizada durante o acompanhamento dos intervalos AV e VV com a realização de ecos periódicos. Eu faço normalmente naquele não respondedor, quando o paciente está bem a gente não mexe muito, está indo tudo bem, né? Testar limiares, impedâncias e principalmente de olho na porcentagem de captura ventricular, especialmente dos pacientes que têm fibrilação atrial, né? Porque a frequência da FA pode aumentar e o paciente perder a porcentagem adequada.
se necessário, reposicionar os eletrodos ou passar um eletrodo via endocárdica, verificar a adesão ao tratamento medicamentoso, não é para suspender remédio, muitas vezes a melhora clínica predispõe que use doses maiores de remédios, e finalmente checar as arritmias atriais e ventriculares. Eu acho que se a gente fizer tudo isso, o nosso paciente vai responder bem à cirurgia e nós vamos cuidar bem do nosso paciente. Parabéns, Paulo, pela